Então vamos lá, gente. Tudo bom? Vamos falar de hanseníase hoje. É uma doença basicamente espectral e que a gente tem que entender que depende muito da defesa do organismo. Então, o bacilo entra, ele pode ficar de 2, 3, 5 anos, né, em processo de incubação para que ele possa evoluir para a doença ou não. Né? Ele pode curar, como também pode ficar na fase indeterminada e daí evoluir dependendo da defesa do organismo. Tá? Então, quanto melhor a sua defesa, melhor a capacidade de produzir granulomas. Então, por isso que você fica no polo tuberculoide com poucas lesões e granulomas bem formados. Quanto pior a nossa defesa do organismo, os isquiossos não conseguem destruir essas bactérias, né? E com isso fazem lençol celular com mais bacilos. Então, isso é um conceito básico de imunologia que a gente precisa entender nesse início de aula. É interessante também a gente imaginar que cada tipo de hanseníase clinicamente vai oferecer um padrão histopatológico diferenciado. Então, como eu bem falei, começa aqui à esquerda, o polo tuberculoide, você faz granulomas bem formados, com orla linfocitária bem definida, até que a gente chegue ao polo virchoviano, onde vai ter a faixa de Una, reação inflamatória tipo lençol, né, os isquiostos vacuolizados, e que nas colorações azuladas aqui, onde a gente vê os bacilos em vermelho, quanto menor a defesa, mais bacilos você encontra dentro desses isquiostos. Então, a gente vê aqui, ó, filetes neurais do lado esquerdo, indo até o lado direito, onde quanto melhor a defesa, mais granuloma, quanto menor a defesa, mais isquiostos xantomizados a gente vai perceber. Então, a lesão clínica que talvez a gente tenha mais dificuldade para dar o diagnóstico é a hanseníase indeterminada, que vai depender de fatores, como a sensibilidade do paciente, às vezes a hipoestesia não é bem demarcada, então a gente vai acabar fazendo uma biópsia, e nessa biópsia o que a gente vai perceber? Que em geral a epiderme é preservada, né? Não há lesão da epiderme, e você tem uma reação inflamatória linfoesciostária, perivascular, superficial e profunda, e que algumas vezes vai circundar os filetes neurais ou outros anexos cutâneos. Por definição, quando é uma hanseníase indeterminada, a gente não pode ver granuloma. Se já começar a formar um granuloma, para algum polo esse indeterminado está indo, ou para o virchoviano ou para o tuberculoide. A quantidade de bacilos nesses casos é bastante baixa, a gente pede, né, o FIGHT ou o WADE, mas existe uma dificuldade grande de encontrá-los. Então, a epiderme preservada, vendo-se na derma infiltrado inflamatório perivascular superficial e profundo, composto eminentemente por linfócitos isquiossos, e nessa foto à direita, um raro bacilo. Novos detalhes, então, de novo, né, reação inflamatória perivascular superficial e profunda. Realmente, quando a gente vê que esse infiltrado ele cerca os nervos, o nosso poder de acurácia para a hanseníase determinada aumenta. Procuramos os bacilos e a gente vê que, novamente, na foto, né, determinada como C, apenas 2 bacilos. Então, a gente vai seguindo, né, com as imagens histopatológicas, nas quais mostra novamente a epiderme preservada, uma reação escassa. Então, aqui, reação inflamatória escassa. De novo, epiderme preservada, reação inflamatória escassa para moderada. Aqui, uma reação inflamatória também um pouco mais moderada, seguindo aqui esse padrão dos ductos écrinos. Um detalhe de um filete neural com uma reação linfosciostária. Então, até que se prove contrário, a gente tem que procurar a hipótese de hanseníase, seja clinicamente ou com a coloração de Wade, tá? Muitas vezes ela vai dar negativo. Então, detalhe aqui de um denso infiltrado inflamatório perineural, abrir os olhos para a possibilidade de hanseníase indeterminada. E aqui um raro bacilo intraneural. Já o polo tuberculoide, ele em geral clinicamente vai ter poucas lesões, lesões com bordas bem definidas, tá? Então, essas lesões vocês já estão familiarizados, às vezes podem estar um pouco mais inflamadas, e a gente vê que histologicamente a reação inflamatória ela vai formar os granulomas. Então, o granuloma é o sincício de isquiossos, os granulomas tuberculoides eles têm uma orla de linfócitos bem determinada. Esses granulomas na hanseníase tuberculoide muitas vezes têm um aspecto tipo um cordão ou uma salsicha. Então, esse envolvimento de padrão cordonal ou salsichoide te sugere muito a possibilidade de hanseníase tuberculoide. Vou voltar aqui para a gente ver a parte que está escrita também. E, de novo, as colorações tipo Faracfite, elas normalmente são negativas ou com muito pouco bacilos, tá? A gente tenta diferenciar o tuberculoide para o BT, né, o borderline tuberculoide, que em geral o TT toca o teto. Então, tuberculoide T
toca o teto, B de bola T, não toca o teto. Isso quer dizer que ele teria uma lesão da epiderme. Então, tuberculoide polar, né, que é o TT, tatu, ele pode borrar a epiderme com um foco de espongiose, com um foco de exocitose de linfócitos. E, teoricamente, o BT é igualzinho, tá? Só não tem o toque da epiderme. Então, reação granulomatosa, que de longe a gente vê que as células azuis são os linfócitos. Padrão cordonal muito bem desenhado. Então, a gente imagina, né, que é uma reação granulomatosa tentando acabar com os bacilos, que estão, em geral, no feixe neural. E quando você tem o vasculo neural junto, então faz esse cordão. Um detalhe, reação granulomatosa com alguns linfócitos, aqui o toque da epiderme. Então, você, histologicamente, pode sugerir um processo bem polar. Então, TT. Detalhe, glândula, reação inflamatória granulomatosa, granuloma bem formado, orla de linfócitos. Então, até que se prove o contrário, a gente tem que procurar Hanseníase tuberculoide. Aqui a gente vê um nervo e um granuloma intraneural. Borderline tuberculoide, a gente começa a ter as bordas já não tão bem definidas clinicamente, pode ter um pouco mais de quantidade de lesões e que histologicamente é bastante semelhante, como eu bem falei, tá? No entanto, em geral, não há o acometimento da epiderme no borderline tuberculoide. Lembrando, a histologia não é o padrão ouro, então ela ajuda muito, mas a gente tem que fazer uma soma de pedaços, né? Então, ver o paciente clinicamente, avaliar as lesões, contagem de lesões, entender se ele está em reação recidiva também, que as reações inflamatórias da reação tipo 1 e tipo 2, elas têm um diagnóstico histológico difícil. Então, detalhe, né? Infiltrado granulomatoso, com rola linfocitária, a gente não vê aquele padrão de necrobiose ou necrose de caseificação, como poderia encontrar na tuberculose, tá bom? E, como eu bem falei, em geral, a epiderme não é acometida. Um detalhe da reação granulomatosa superficial e profunda, um filete neural e um granuloma cercando esse nervo com alguns linfócitos. O polo, vamos dizer assim, com defesa totalmente indefinida, seria o tal do borderline. Borderline, quando a gente começa a ver que existe uma disseminação dessa reação osteocitária na derme superior e, em geral, não tem na derme inferior. Tá? Clinicamente faz essas lesões tipo queijo suíço, as bordas foveolares, que a gente fala, né, das lesões múltiplas. Então, claro, de repente você pega uma pápula dessa aqui e não fala nada, vai ficar muito difícil. A gente pode, de repente, ver até um padrão meio tuberculoide naquele fragmento. Então, passem, por favor, as informações clínicas ao patologista, imprescindível para a gente chegar a um bom diagnóstico. Então, a histologia, né, como a gente gosta de usar esse termo, espraiado, então ele é mais difuso na derme superior e na derme inferior não costuma ser tão difuso assim. O manto linfocitário, então a orla de linfócito não é tão bem estabelecida, já começam a aparecer os isquiócitos xantomizados e a coloração do FITE começa a ficar mais rica. Tá? Os bacilos não são só encontrados nos isquiócitos e podem ser encontrados em outras áreas, como endotélio vascular, folículo piloso, em glândulas também, mas é mais raro. Tem um detalhe da reação inflamatória granulomatosa, orla linfocitária já não é tão bem evidente, tende a ser mais espraiado na derme superior. O detalhe do granuloma já mostrando alguma vacuolização ou xantomização. Então, a gente já começa a sair daquele polo tuberculoide polar, alguns linfócitos de permeio. Cada vez mais eu pioro a defesa do meu paciente, cada vez mais eu tenho multiplicidade de lesões, cada vez mais eu tenho lesões de bordas e formas irregulares. Então, estou chegando ao polo, né? Então, borderline lepromatoso, cada vez mais difusa essa reação, já começa a esboçar a faixa de derme superior que não é acometida pela infiltração, né, que chama-se faixa de Una, ou zona de Grange, tá? Então, olha o detalhe. Aqui a gente vê um granuloma com grumos de linfócitos. Os linfócitos estão se agrupando dentro dos granulomas também. Muita vacuolização, né, esse padrão já mais xantomizado, o esboço aqui da faixa de Una. Um detalhe que nesse caso é quase que já uma LL, né, a vichoviana mesmo, que a gente já vê de longe espaços muito grandes com material cinza pálido, que são as globias. Então, o paciente entrando realmente no processo lepromatoso.
E aí o polo clínico a gente reconhece fácil, com infiltração das orelhas, madarose, várias lesões pequenas elevadas. Então, realmente é um diagnóstico um pouco mais, talvez, fácil clinicamente. E que a gente vai ver que histologicamente, uma faixa diurna muito bem bonitinha, o famoso lençol celular. Então, é um agrupado enorme de estiócitos com poucos linfócitos e a maioria desses estiócitos formando já vacuolização. Vocês veem que não tem um granuloma bem formado, bem desenhado, já é um lençol de células. Então, a gente vai ver só imagens que mostram lençóis celulares que predominam estiócitos xantomizados ou com vacúolos, e são poucos linfócitos. Então, quanto melhor a defesa, menos linfócitos eu vou ter nesse padrão de histopatologia da hanseníase. Então, detalhe, das fibras de colágeno, um vermelho mais forte, e os estiócitos num rosa um pouco mais pálido, aqui o núcleo do estiócito, e a gente vê bastante vacuolização. Então, pequenos vacúolos nesses estiócitos, demonstrando, na verdade, a tentativa do estiócito em deglutir esses bacilo-alcoácido resistentes, que são muito melhores vistos na coloração do Wade, ou do Fight, ou do Ziehl-Neelsen. Tá? Então, aqui um detalhe de bacilos alongados, avermelhados na coloração do Wade, eles se agrupam fazendo as globias, né? Cada vez mais a gente vê isso em pacientes virchovianos. Você não vai ter esse tipo de imagem para um paciente tuberculoide. Perfeito? Então, mais uma imagem de um Fight. É importante a gente entender que quando você pesquisa esses bacilos, você pode encontrar algumas diferenças. Então, quanto mais jovem o paciente está em relação à infecção e não tem tratamento, o bacilo é totalmente alongado. O bacilo vai começar a ter pequenas rupturas quando começa o tratamento. E além de rupturas, ele se fragmenta e tem uma palidez nessa cor na sua coloração. Então, um paciente que já tem um tratamento há muito tempo. Tá? Então, é importante que nós, patologistas, falemos isso para vocês. Bacilo íntegro, bacilo com fragmentos, ou bacilo já fragmentado e descolorido. Tá? Para você entender a que ponto está o tratamento desse paciente. Aqui alguns exemplos de colorações pelo Fight, onde a gente vê os bacilos aqui alongados, uma reação linfocitária perivascular. Um detalhe de uma hanseníase virchoviana, com grande quantidade de bacilos. Então, a gente os vê aqui, né, nesse padrão tipo alongado. Vários estiócitos xantomizados. Aqui também você vê bacilos intraneurais. Ele não é só parasita celular obrigatório istiocitário. Também ele entra em outros epitélios. Detalhe de epitélio também de glândula, com bacilos. Epitélios provavelmente de folículo piloso, com raros bacilos. Então, a gente pode encontrar. Aqui já começando a ficar um pouco mais granuloso e perdendo a cor. Então, eu posso dizer que realmente é uma lesão mais antiga, tá? Não é um paciente virgem de tratamento. A hanseníase histoide, ela tem um padrão que histologicamente lembra dermatofibroma. Então, existe um espessamento do colágeno, existe um padrão mais fusiforme desses estiócitos, tá? Seria relacionada a uma resistência à sulfona, mas isso já foi provado que não existe. Então, pacientes também não resistentes a sulfonas, a dapsona, podem apresentar esse padrão histológico de hanseníase histoide, que é raro. Então, são pápulas um pouco mais endurecidas, normalmente está no paciente com hanseníase do padrão virchoviano, né, lepromatoso. E aqui a gente histologicamente vai perceber que na lateral desse corte, né, do punch, vamos dizer assim, tem um padrão fusiforme e você tem um certo encarceramento do colágeno. Então, lembra um dermatofibroma, mas é formado por estiócitos mais gordinhos e também, né, Fight positivo na maioria das vezes, só se estiver em tratamento, alguma coisa assim. Então, é uma hanseníase virchoviana. Esse é um caso lá do Pedro Ernesto, no qual a gente vê um lençol de células, que a gente vai aproximando, e a gente vê aqui já de longe bastante vacuolização, né, com globias, e aqui um padrão mais fusiforme, sensação de colágeno esclerótico, como se fosse uma borda de um dermatofibroma. Então, essa é a dica histológica para pensar numa hanseníase histoide. As reações, elas muito dificilmente são biopsiadas, então o estudo sobre elas é um pouco mais escasso. Tá? A gente divide em reação tipo 1 e reação tipo 2. Reação tipo 1, em geral, aquela lesão ela fica elevada, ela fica quente, é uma reação inflamatória, teoricamente na lesão de hanseníase prévia, né? Aquela lesão gorda da hanseníase.
E isso, histologicamente, pode se refletir em edema, que pode ser dentro dos granulomas, pode se refletir também num afluxo de linfócitos de plasmócitos, tá? Histologicamente falando. Tem um exemplo clínico, né, da lesão do tipo 1, reação tipo 1. Outro exemplo de reação do tipo 1. E aí tudo que eu comentei com vocês. Pode ter afluxo de plasmócito, também edema com células gigantes do tipo células de Langerhans, tá? Então aqui, claro, você precisa de uma correlação clínica. A gente vê orla linfocitária, reação granulomatosa, granuloma, linfócitos, e como se fossem os granulomas mais esburacados no seu interior. Então isso aqui pode me sugerir uma reação do tipo 1, tá? E vai ter afluxo de plasmócitos. Então aqui te vê aqui células gigantes, um espaçamento entre esses estiócitos. Aqui o detalhe de alguns plasmócitos, a gente tem aqui 4 plasmócitos. Então isso também vai te sugerir a possibilidade de ser uma lesão reacional do tipo 1. Diferente da reação do tipo 2, que é uma reação eminentemente neutrofílica. Então você faz uma dermo-hipodermite às custas de neutrófilos. Tá? Sempre gosto de falar isso nas aulas. Reação do tipo 2 é eritema nodoso ansênico, diferente do eritema nodoso, que é uma reação de hipersensibilidade que faz uma paniculite septal. Tá? É bem diferente, quadro clínico e quadro histológico. Não confundir ambos. Então, se você vira um paciente que faz um eritema nodoso clássico, né, lesão na perna contusiforme, não é para exatamente pedir fight daquela lesão, porque não é ali que vai ter lepra. O paciente não tem lepra ali. Normalmente ele tem uma lepra, né, a hanseníase prévia, e aí faz as pequenas lesões nos braços e nas pernas, e aí sim você biopsia, reação neutrofílica intensa, e em algum momento vai ter alguma reação granulomatosa com estiócitos xantonizados ou vacuolizados. E aí você investiga a possibilidade de lepra, caso você não soubesse disso. Então, são duas coisas diferentes. Pápulas pequenas, às vezes ulceram, diferente do eritema nodoso comum, que as lesões são maiores, padrão contusiforme, em geral não ulceram, quista tibial anterior, né? Mais clássico. Detalhe das lesões inflamatórias, que você vai fazer biópsia. Então, tem que ser uma biópsia boa e profunda, que ela mostra aqui septo, mostra aqui o lóbulo, perdão, outro septo. Então, a gente vê que é uma inflamação meio que mista. Pega lóbulo, até expressa um pouco septo. Também tem aqui nesse limite entre derme e hipoderme. Então, é como se fosse um abscesso, vamos dizer assim, um abscesso neutrofílico dessa região. Vai aproximando. Desculpa, essa imagem ela mostra um agrupado de neutrófilos no lóbulo. Às vezes pode até haver vasculite. E aí que detalhe interessante, né? Essa ação linfocitária com alguns neutrófilos, eu vejo aqui uns estiócitos cheios de vacúolos. Então eu posso pedir um fight e às vezes isso aqui vai dar positivo. Então tem hanseníase com uma reação inflamatória profunda, que é no caso ele tem nodoso leprótico ou ansênico. Detalhe aí da reação neutrofílica do adiposo, tá? Então, diferente do eritema nodoso clássico. Então, como eu bem falei, pode até haver áreas de necrose, com vasculite, até estruturas foliculares acometidas. Lembrando, reação tipo 1 é mais para o polo tuberculoide, reação tipo 2 é mais para o polo virchoviano, em geral. Você pode também ter uma vasculopatia trombótica por excesso de bacilos e uma reação antigênica. Então, você faz o fenômeno de Lúcio, que é um fenômeno bastante grave. Histologicamente também é raro que as pessoas façam biópsias desse caso. Então, lesões do tipo infarto, né? Ou uma coisa meio que livedo racemoso. Então, você vê uns infartos cutâneos. Obviamente, também é mais em pacientes bichovianos, já que eu tenho uma defesa diminuída, uma quantidade absurda de bacilos, que eles podem fazer esse trombo hemobacteriano. Então, hemo mais a bactéria da hanseníase, entupindo esses vasos, né? Fazendo o trombo. E, obviamente, coloração bastante positiva. Então, detalhe até de bacilos de Hansen, né? Dentro do endotélio vascular. Então, realmente é uma doença grave, digna de um tratamento bastante rápido e precoce. Então, aqui, ó, um trombo venoso com bacilos da hanseníase. Então, quadro grave, uma trombose, né, cheio de bacilos hansênicos. Então, agradeço aí a participação, espero que tenha ajudado aí no ensino de vocês. Um grande abraço para todos, até mais.